Olá, seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito das transformações do enxofre no solo e de todos os seus desdobramentos, tanto no que diz respeito à nutrição e fertilidade de plantas, quanto naquilo que diz respeito à qualidade e às modificações ambientais. O enxofre é um nutriente essencial para todas as formas de vida no planeta, ele é requerido para a síntese de vários aminoácidos, né? E ele constitui também vitaminas e fatores de crescimento, e é um importante elemento para a estabilidade das proteínas, porque faz parte das estruturas de estabilização da estrutura terciária das proteínas por meio das pontes bisulfito. Além disso, o enxofre ele é muito importante porque ele é fonte de energia metabólica para muitas bactérias, né? Então, quando a gente olha a estrutura das proteínas, a gente percebe a importância das pontes bisulfito para a estabilização da estrutura terciária e logo da manutenção da sua forma funcional. Então, o enxofre tem um papel estrutural dentro do contexto de uma das principais biomoléculas da célula, que são as proteínas, muitíssimo importante. Além disso, em alguns ambientes, como nas chaminés hidrotérmicas, nós temos, né, também importância muito grande do enxofre. Um exemplo são as chaminés que possuem as emissões escuras, né, em comparação às que possuem as emissões claras ou as fumaças claras, né? Essas chaminés que possuem as fumaças escuras, elas têm uma característica toda própria, né? Elas são chaminés hidrotérmicas submarinas, né? Ficam no fundo dos oceanos. Nesses locais, a temperatura, ela, por conta justamente dessas chaminés hidrotérmicas, ela chega a 60 a 70 graus. É um ambiente de extrema pressão e com a concentração de enxofre bastante alta, né? Nesse contexto, a gente pensa que não existiria nenhuma forma de vida capaz de suportar esse ambiente tão inóspito e tão diferente, onde não se tem nenhum tipo de luz, onde você tem uma alta concentração de enxofre, onde tem uma alta pressão e alta temperatura. No entanto, o que a gente tem é a presença de organismos que sobrevivem nesse ambiente, a exemplo da Riftia pachyptila, né, que é um tipo de organismo capaz de utilizar justamente esse ambiente para sua sobrevivência. Para isso, a Riftia ela estabelece uma associação com bactérias, e essas bactérias elas são localizadas no interior da rift, ela tem uma pluma para filtragem de água. A água do ambiente ela entra dentro desse organismo e abastece aqui a região onde estão presentes as bactérias. Nessa região onde estão presentes as bactérias vão apresentar os compostos de enxofre presentes na atmosfera, quer dizer, presentes na água, né, desse local, vão utilizar esse enxofre como fonte de energia para poder realizar a fixação de carbono, né, do gás carbônico que está dissolvido, do carbono que está dissolvido na água. Então veja que é um organismo quimio-autotrófico, ou seja, que retira a energia de compostos químicos inorgânicos e que posteriormente, a partir dessa energia, faz a fixação de carbono a partir do gás carbônico inorgânico também. Então é um tipo de metabolismo muito particular, mantendo uma forma de vida também que é bastante diferente, né? Então é um tipo de metabolismo que mostra como que o enxofre pode ser usado por organismos vivos como fonte de energia, né, sustentando toda uma cadeia aí de organismos num ambiente extremamente inóspito, né? Então esse é um bom exemplo de como o enxofre pode ter um papel bastante diferenciado na natureza. É, essa, quando a gente fala do enxofre, então é importante saber que o ciclo do enxofre ele envolve as transformações nas mais diversas formas de, de enxofre, né? O enxofre, ele, assim como o nitrogênio, ele tem diversas formas presentes, né? E essas formas elas vão desde do enxofre orgânico até o enxofre inorgânico, né? E a presença dessas formas ela vai variar se o ambiente está aeróbico ou se o ambiente está anaeróbico. Então, a partir do sulfato, a gente tem a assimilação do sulfato pela PAPS e logo em seguida sendo
sendo formado ou os ésteres de sulfato ou os tióis, né, que fazem parte da cisteína. Né? A partir do tiol da cisteína, a gente pode ter a formação de enxofre orgânico volátil, né? Mas o tiol da cisteína ele pode ser oxidado a sulfato. Né? O sulfato ele também pode sofrer a redução dissimilatória, formando sulfeto de hidrogênio. Né? A redução dissimilatória ela é análoga à desnitrificação, ou seja, a perda do sulfato para a atmosfera na forma gasosa. Né? O sulfeto de hidrogênio ele pode ser assimilado, né? E ele pode ser utilizado para oxidação fotossintética do sulfato por meio das bactérias verdes. Né? E essa oxidação fotossintética ela vai levar a enxofre elementar, tiosulfato, sulfito, sulfato. Então esse é o ciclo das transformações, né? Esses são o conjunto das transformações de enxofre que podem ser mediadas por micro-organismos e mostra a diversidade de transformações que esse composto pode sofrer. O enxofre, então, quando a gente fala de reservatórios de enxofre no planeta, né, a maioria está na litosfera, uma pequena porção está na hidrosfera. O enxofre que está disponível do solo é apenas 0,1% do enxofre total do planeta, e na atmosfera a gente tem uma baixíssima concentração de enxofre. Né? Inclusive é uma concentração baixa cujo o desequilíbrio pode trazer problemas ambientais graves, como a chuva ácida. Né? Essa fração, esse 0,1% que está presente no solo, é extremamente importante para a nutrição das plantas, né? E o seu balanço ele depende da decomposição de minerais que vão disponibilizar ou retirar esse material, né, das formas que as plantas são capazes de utilizar. Eles vão estar presentes em fertilizantes, eles vão poder estar entrando na forma de deposição atmosférica ou a partir da decomposição da matéria orgânica. Né? E as principais formas de saída do enxofre são a lixiviação, a erosão, né, a volatilização e a remoção pelas culturas. Mas nesse meio do caminho existem inúmeras transformações pelas quais esse composto é capaz de passar. Né? É interessante falar também das formas do enxofre na atmosfera, quando a gente fala de formas orgânicas. Né? As formas orgânicas elas representam, né, a maioria do enxofre que está presente no solo. Né? Então, quando a gente fala de formas de enxofre presente no solo, muitas delas são orgânicas, né, 30 a 75% na forma de sulfato orgânico e 30% na forma de carbono ligado a enxofre, né, que está presente nos aminoácidos. O enxofre está presente nas frações mais velhas e estáveis, né, que são os reservatórios passivos, né, que está na matéria orgânica estabilizada, e as frações orgânicas mais novas elas são de alta disponibilidade porque elas podem ser rapidamente mineralizadas e utilizadas tanto para assimilação microbiana quanto para assimilação vegetal. Né? Tem algumas formas orgânicas de carbono, de enxofre, né? Mas existem também as formas inorgânicas, que é menos de 25% do enxofre total do solo, em que a gente inclui os sulfetos, o enxofre elementar e o sulfato, né? Cada um com o seu papel e, né, com alta possibilidade de modificação microbiana, cada um dessas formas de enxofre. Né? E quando a gente fala das diferentes formas de transformação microbiana, a gente fala dos diferentes estágios de oxidação que essa molécula é capaz de sofrer e, né, muitas dessas formas elas estão relacionadas com a utilização desse composto pelos micro-organismos, seja como fonte de energia, seja como aceptor final de elétron. Então, o papel, né, nas reações de oxirredução do enxofre ele é bastante significativo no solo. Quando a gente fala das transformações do enxofre, né, a biomassa microbiana é a principal responsável pela transformação do enxofre no solo, né, envolvendo reações de oxirredução, reações de mineralização e reações de volatilização que vão ter um impacto direto, né, no fluxo de sulfato inorgânico, de sulfato orgânico lábil e de sulfato orgânico, né, resistente, ou as formas orgânicas mais resistentes dentro do solo. Né? Bom, a gente falando das transformações, acho que uma primeira transformação muito lógica de se conversar é a imobilização, né? E a imobilização ou assimilação do enxofre inorgânico, né, na forma de enxofre orgânico, ela tem algumas semelhanças, mas também muitas
diferenças com relação àquilo que a gente observou, por exemplo, para o nitrogênio. A imobilização do nutriente no solo, ela, primeira coisa, né, do enxofre, ela é temporária e ela depende da relação, né, um fator importante para determinar a imobilização é justamente a relação CS, né? Então, uma relação CS abaixo de 200 indica possivelmente a mineralização de sulfato e uma relação CS acima de 200 vai indicar a imobilização, né? Essa imobilização ela vai acontecer por micro-organismos, por plantas, né? A planta ela tem a preferência de absorção de sulfato, mas os micro-organismos eles podem absorver tanto sulfato, mas também outras formas de enxofre orgânico. Então essa é uma grande diferença que a gente tem com relação aos micro-organismos, né? Quando a gente fala da assimilação também, a assimilação pelos micro-organismos ela pode acontecer a partir de diferentes fontes de nitrogênio orgânico, né? E essas diferentes fontes, elas são, essa aqui é a rota, né, da assimilação da cisteína, que envolve a ATP sulfurilase, a ATP fosfocinase, a PAPS redutase, né, até que a gente consiga realizar a síntese da cisteína. Então, essa é a rota principal de assimilação do sulfato, né, de fora para dentro da célula, ela é absorvida por meio de transportadores transmembrana, né? Já dentro da célula, o sulfato ele é transformado em APS, né? O APS ele junta-se com o ATP para a formação do PAPS. O PAPS ele sofre, né, a redução na forma de sulfito, né? O sulfito ele transforma em sulfeto e esse sulfeto ele vai ser adicionado a O-acetil-L-serina para a formação da L-cisteína mais acetato e a partir daí o enxofre já está presente como molécula orgânica dentro da célula, né? Bom, a gente falou de como é que o enxofre ele entra na célula como molécula orgânica, agora vamos falar como é que o enxofre que está presente na matéria orgânica do solo ele pode ser transformado na sua forma inorgânica, né? E a partir daí seguir para outras rotas de mineralização e outras rotas de transformação. Bom, a mineralização é justamente isso, ela é a saída da forma orgânica para a forma inorgânica e ela depende da atividade microbiana do solo. Então, o enxofre ligado a carbono, né, ele é mineralizado, né, via decomposição anaeróbica ou via dessulfurização e os sulfatos orgânicos, né, eles sofrem a mineralização enzimática por meio, né, de sulfatase, é um processo que ele é extracelular. Então, essas são as duas principais formas de mineralização do enxofre, né? E a gente pode resumir as transformações do enxofre por meio dessa figura, onde a gente percebe que a gente tem duas formas principais de enxofre, o enxofre ligado a carbono e os ésteres de sulfato, né? E a partir daí a gente pode ter várias transformações. A primeira transformação é a mineralização biológica direta durante a oxidação do carbono como fonte de energia, que é a etapa 1, que transforma essas moléculas orgânicas contendo enxofre em sulfato inorgânico. A segunda etapa é a hidrólise da cisteína pela enzima cisteína dessulfurilase, que vai promover a formação de sulfeto diretamente a partir da cisteína. A terceira é a mineralização anaeróbica da matéria orgânica ou a dessulfurilização com a formação de sulfeto, né? E isso leva à formação, obviamente, do sulfeto. O quarto é a oxidação biológica do sulfeto, né, a sulfato, passando depois, né, podendo esse sulfato ser transformado depois em enxofre elementar e sulfito. Né? Uma outra transformação possível é a oxidação incompleta do enxofre orgânico em compostos sulfurosos inorgânicos, né? Como o tiosulfato, o tetrationato e o pentationato. Então essas são transformações também possíveis e a partir dessas formas a gente tem a oxidação biológica do tetrationato a sulfato passando depois, né? Podendo depois esse sulfato ser transformado em sulfeto. E por fim a gente tem a mineralização bioquímica indireta quando os ésteres de sulfato são hidrolisados pelas sulfatais. Então são várias transformações que trazem o enxofre que está nas moléculas orgânicas para suas formas inorgânicas, mais notadamente o sulfato, né, porque o sulfato ele é a principal forma absorvida tanto por plantas quanto por micro-organismos. A gente passa então para os fatores que influenciam nessa mineralização, né? O que vai fazer a mineralização acontecer? A primeira coisa é
a disponibilidade de energia, né, e o suprimento de nutrientes. Depois, a relação CS, né, relação carbono-enxofre. Terceiro, a disponibilidade de enxofre orgânico. Quarta, a disponibilidade de água. Quinta, a disponibilidade de pH. Depois a gente tem a temperatura. Temos o potencial redox e temos as diferentes formas de manejo agrícola, né? E todas essas formas elas vão determinar se o enxofre vai estar disponível ou não para mineralização e vai ser transformado na forma de sulfato, né? A partir da matéria orgânica. Mas veja que aqui a gente tem uma questão bastante importante, porque o enxofre ele é um elemento que é suprido pela matéria orgânica do solo com muita propriedade, né? Então ele é um elemento que exige baixa suplementação, né? Então são raros os casos em que a gente precisa de fato fazer uma adubação com sulfato, porque a própria matéria orgânica do solo ela tem a capacidade de fornecer esse elemento. É um elemento que não é exigido em altíssimas quantidades pelas plantas, né? O que traz para a gente a perspectiva de que é um nutriente que pode ser fornecido pela matéria orgânica, fornecido pela suplementação de compostos e por vezes também um elemento que pode vir como, entre aspas, aí, contaminante de outros adubos. Então, no contexto da agroecologia, a gente sempre preza por uma alta matéria orgânica no solo e essa matéria orgânica ela supre certamente o enxofre que as plantas precisam, justamente porque no processo de decomposição das proteínas a gente vai ter a disponibilização desse nutriente. No caso da agricultura convencional, o que acontece é que muitos adubos eles têm como contaminante o sulfato. Um exemplo é os adubos fosfatados, né, que precisam ser purificados e concentrados, e um dos elementos que é utilizado, e um dos compostos que é utilizado para esse processo é justamente o ácido sulfúrico, né? Com essa alta demanda de ácido sulfúrico, o que ocorre é que o fosfato produzido, né, o fosfato que vai ser utilizado como adubo, ele já tem um percentual de enxofre que normalmente é suficiente para suprir as demandas das culturas, né? Caso exista de fato a demanda, né, em determinados tipos de solo da suplementação com sulfato, existem adubos que possuem na sua formulação o sulfato justamente para poder fazer esse tipo de suplementação, né? Bom, uma próxima etapa, né, no solo é a oxidação do enxofre, né? E essa oxidação ela pode ser realizada por micro-organismos quimiolitotróficos, né, fotolitotróficos, como as bactérias verdes e púrpuras, e quimioheterotróficos, né, como as várias espécies de bactérias e de fungos. Então, várias espécies aqui são capazes de realizar a oxidação do enxofre, né, do enxofre elementar, passando para sulfito para sulfato. Né? A oxidação, a principal forma de oxidação é realizada pelo tiobacillus, né? E essa oxidação ela acontece em condições aeróbicas obrigatórias, com uma alta demanda de oxigênio. Algumas podem crescer anaerobicamente utilizando nitrato como receptor final de elétrons, e outras espécies podem utilizar outros doadores de elétron, como o ferro, né, que é como é o caso do tiobacillus ferrooxidans e como o caso do tiosulfato pelo tiobacillus thioparus. Então aqui a gente está falando da oxidação do enxofre, de enxofre elementar para sulfato, que pode ser realizado por vários tipos de bactérias, né? Nós estamos falando principalmente dos tiobacillus. Existe também a redução microbiana do enxofre inorgânico, né? Essa redução microbiana ela acontece basicamente com duas finalidades. A gente tem a redução assimilatória, que é aquela redução que acontece no processo de assimilação do sulfato, né? do sulfeto para transformar em sulfato, e aí sim poder ser utilizado para assimilação por meio da rota da Pabst. E existe também a redução dissimilatória, que é a redução do sulfato como aceptor de elétrons, né, utilizando uma grande quantidade de sulfeto, gerando uma grande quantidade de sulfeto, que é semelhante à desnitrificação. Então a redução dissimilatória ela leva à perda de sulfato para a atmosfera com a produção de sulfeto. Essa redução dissimilatória ela é realizada principalmente por bactérias redutoras de sulfato em ambientes anaeróbicos. Então aqui o ambiente é diferente. Aqui a gente está falando no ambiente anaeróbico a gente acaba levando a redução dissimilatória. Micro-organismos que fazem esse tipo de processo são o desulfovibrio e a desulfomonas. Então esses são os dois principais mecanismos de redução do enxofre, né?
Na redução dissimilatória ainda, os doadores de elétron são produtos finais de outras fermentações. Eles têm grande importância em solos alagados ou solos que sofrem com inundação periodicamente, principalmente quando eles têm resíduos vegetais decomponíveis. E eles não têm grande importância nos solos aerados, embora esse processo fique restrito nos poucos sítios anaeróbicos presentes nesses locais. Quando a gente fala da volatilização, vários gases são liberados do solo, né? Pântanos, sedimentos e fontes antropogênicas, e esses gases eles podem ser orgânicos e inorgânicos, e eles possuem um papel também na ciclagem do enxofre e também na concentração de enxofre na atmosfera. Né? Dentre os diferentes tipos de enxofre volatilizados, a gente tem as diferentes formas de enxofre volatilizado. A gente tem o sulfeto de hidrogênio, o metilmercaptano, o dimetilsulfeto, o dimetildisulfeto, o disulfeto de carbono e o sulfeto de carbonil. Com relação ao ciclo do enxofre, é importante destacar os aspectos ambientais, e para isso nós vamos falar basicamente de 3 questões. A primeira questão é que a oxidação do enxofre gera produtos ácidos, e esses produtos ácidos eles causam vários problemas, né? E dentre os problemas que acontecem com a oxidação do enxofre são os solos tiomórficos, né? A corrosão do concreto e a corrosão de metais. Um outro exemplo é o caso da chuva ácida, que leva aí a um grande potencial destrutivo e que é reflexo da alta quantidade de enxofre na atmosfera. Foi um problema muito grave e um problema que levou a vários procedimentos para que todo o aspecto negativo relacionado à chuva ácida fosse relativamente controlado, e o que era um grande temor hoje já é algo já relativamente controlado. A gente tem também o problema da drenagem ácida de Minas, né, que é a exposição, que é durante o processo de mineração, a exposição de pirita. Né? A pirita, ela, quando exposta ao oxigênio, ela é oxidada, tem o seu enxofre oxidado por tiobacilos, né, e por outras bactérias oxidantes do sulfeto, levando à formação de ácido sulfúrico, né, H2SO4. E a presença de altas concentrações de ácido sulfúrico é um problema para a drenagem dessas minas. Né? Então, aqui tem algumas fotos, né, dos solos tiomórficos, com alta concentração de enxofre e com transformações que levam a solos com pH muito baixo e que podem ser controlados com controle da drenagem, com calagem, com plantio de espécies que são resistentes a esse material e com a possibilidade de melhorar a fertilidade desse tipo de solo para poder controlar, né, esse tipo de problema com solos tiomórficos. A gente tem também os aspectos ambientais, né, todo esse processo de oxidação de enxofre ele pode levar a altas concentrações de substâncias ácidas, né, de substâncias ácidas e voláteis de enxofre, que podem, ou voláteis de enxofre, né, que podem causar grandes problemas com corrosão, né, de estruturas, a exemplo, né, de pira, a exemplo de material, tubulações de esgoto e tudo mais. Isso traz bastante problema com corrosões a partir, né, das emissões oriundas das transformações do enxofre. A gente tem também o problema da chuva ácida, né, que vem a partir da emissão, né, a queima de combustíveis fósseis com a emissão de sulfeto e sulfato. Né, e quando esse enxofre atmosférico ele é depositado juntamente com as chuvas, a gente tem um grande potencial destrutivo, né, como a gente pode ver aqui nessa imagem mostrando a destruição de florestas por chuva ácida, mas também os efeitos da chuva ácida no ambiente urbano, né, com alto potencial de trazer problemas e desafios para o ambiente urbano, né, por conta da presença de ácido sulfúrico nas deposições atmosféricas. Por fim, a gente tem, né, a questão da drenagem ácida das minas, né, que traz um grande desafio, né, que é justamente lidar com efluentes que têm, né, ou com drenagens, com o subproduto que tem uma altíssima concentração de ácido sulfúrico e cuja concentração ela acaba atrapalhando
né, todo o processo que vem depois, né, dessa drenagem. Né? Então, essa água vai precisar sofrer um tratamento muito drástico, né, mas o ideal é justamente evitar que essas questões aconteçam. Mas, para isso, é importante saber, né, essas questões, saber se existe pirita e, a partir daí, tomar os cuidados necessários. Né? A pirita ela se transforma, né, ela é oxidada pelo tiobacillus, né, em ácido sulfúrico. Né? Então é importante saber nesse processo de mineração para que se tenha, tome todos os cuidados. Né? Essa transformação da pirita, quando exposta, né, ela está exposta a uma altíssima concentração de oxigênio, e essa altíssima concentração de oxigênio favorece a atuação do tiobacillus. Bom, essas são as transformações microbianas do enxofre no solo, né, e todo o seu impacto na atmosfera, no meio ambiente e no crescimento vegetal. Né? Desejo que vocês tenham aprendido um pouco mais a respeito desse processo das transformações microbianas do enxofre e ficamos sempre à disposição para tirar as dúvidas. Desejo a todos vocês um bom resto de semana e nos vemos em breve. Um forte abraço a todos.